Fala galera, vamos continuar aqui a brincadeira, vamos dar uma olhada aqui nas pequenas diferenças e nas coisas em comum entre o discurso direto e o discurso indireto. Veja bem, alterações gramaticais na mudança de discurso, noções de tempo e pessoa. Então vamos lá, veja o discurso direto. Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. Olha o que a gente tem aqui, verbo de locução, sinais característicos de pontuação, 2 pontos e travessão. Quem é que fala no discurso direto? É o personagem. Aqui no caso, é o Pedro. Aí veja aqui a questão do tempo. Irei para minha casa. Ele falou em primeira pessoa. E, obviamente, está trabalhando um futuro. Um futuro do quê? Um futuro do presente. Agora, olha o discurso indireto. Quem é que está falando? Não é mais o personagem. Agora é o narrador. Veja o que está exposto aqui, ó. Pedro afirmou que no dia seguinte iria para a sua casa. Então agora não é mais primeira pessoa, agora é terceira pessoa. E veja que mudou o verbo. Não é mais um futuro do presente, agora é um futuro do pretérito. E agora eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui nesta tabelinha. Esta tabelinha aqui é sensacional. E aí, turma, algumas coisas precisam ser decoradas por nós. Da mesma forma que você tenta decorar as conjunções, ou que você tenta decorar o artigo 5º, este quadrinho aqui precisa ser decorado. Ele é cobrado em prova? Sim, é cobrado em prova. Principalmente em questões de reescritura. Quando você pega uma questão de reescritura, ela pode ser muito fácil, mas ela só se torna fácil se você tem aquele conteúdo absorvido. Agora, ela pode se tornar extremamente difícil se você não domina muito bem aquele conteúdo. E algumas questões de reescritura trabalham com essa trocazinha aqui do discurso direto para o indireto ou do indireto para o direto. E aí, se o camarada não tem noção dessa mudança temporal, ele não consegue executar bem a questão. Agora, se ele tem essa noção, poxa, ele faz fácil. Então, veja aqui para você dar uma decorada, para você anotar, ó. Eu vou até mudar aqui a cor da canetinha, que eu não quero confundir ali com o vermelhinho não, tá? De um lado, na primeira coluna, a gente tem o discurso direto. Do outro aqui, na segunda coluna, a gente tem um discurso indireto. Vou fazer uma pequena adaptação aqui na primeira coluna, porque tudo isso daqui, ó, tem que ter a Maria, tá? Na primeira coluna, para a gente entender bem. Então, ó, seria Maria disse, 2 pontos. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar como se fosse a Maria aqui grandona, ó. Maria disse, 2 pontos, e aí, ó, travessão, 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 para a gente entender legal. Então, ali, no primeiro caso, ali, ó, com o presente, ó, Maria disse, 2 pontos, travessão, eu amo o Rio. Isso é um discurso direto, utilizando o presente. Agora, vamos jogar este mesmo discurso direto para o discurso indireto. A gente vai fazer uma mudança. Aí vai ficar, ó, Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Então, veja bem, a gente vai perder os sinais característicos de pontuação, apesar de continuar com quem? Com o verbo de locução. Mas os sinais característicos de pontuação dão lugar a quem? Dão lugar a este que, conjunção integrante. Veja que virou uma fofoquinha. Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Agora, veja a mudança verbal. Nós mudamos. Agora deixa eu colocar a canetinha vermelha. Vou botar esse vermelho aqui, ó.
nós mudamos um verbo no presente para um verbo no pretérito imperfeito. Então, ó, muda de presente para pretérito imperfeito e vice-versa. Vice-versa. Como assim vice-versa? Ora, na prova, não necessariamente o camarada vai te dar o discurso direto e pedir para você transformar num discurso indireto. Ele pode trazer o discurso indireto e pedir para você transformar num discurso direto. Então, ó, presente pretérito imperfeito. Presente pretérito imperfeito. Tá? Presente pretérito imperfeito. Grava essa. Presente pretérito. Presente pretérito. Mas é qualquer pretérito? Não. É o pretérito imperfeito quando for comparado ao presente. Aí, continuando aqui, ó. Depois, a gente tem o pretérito perfeito no discurso direto. Tudo isso que a gente está falando aqui agora, por enquanto, ainda é do indicativo, tá? Então, agora a gente vai trabalhar o pretérito perfeito no discurso direto. Então, veja bem, vai ficar Maria disse, dois pontos, travessão, eu fui à praia. Agora, vamos jogar para o pretérito, para o discurso indireto. Vai ficar um pretérito mais que perfeito, com aquela terminação em "erá". Então, olha aqui, ó. Maria disse que fora à praia. Então, ó, mudei de pretérito perfeito para pretérito mais que perfeito. Então, você está vendo aqui, ó, presente, pretérito imperfeito. Presente, pretérito imperfeito. Presente no discurso direto, pretérito imperfeito no discurso indireto. Agora, tem o contrário, né? Não é só do direto para o indireto, pode ser do indireto para o direto. Então, tem pretérito imperfeito, presente, mas é esse para aqui, é essa correlação, presente, pretérito imperfeito. Mas há outros dois tipos de pretéritos, não tem? Tem o pretérito perfeito e tem o pretérito mais que perfeito. São três pretéritos, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Se o imperfeito já tem a relação com o presente, sobraram dois. Sobrou quem? O pretérito perfeito, que é o tal do passado completamente realizado, e o pretérito mais que perfeito, que é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado. E aí a gente vai matar que agora, se o discurso direto tem um pretérito perfeito, o discurso indireto tem que ter o pretérito mais que perfeito. E vice-versa aí, tá? Então, agora continuando aqui, ó. Vamos para o futuro. Eu tenho quantos tipos de futuros? Eu tenho dois. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, obviamente, o futuro do presente vai ficar com quem? Vai ficar com o discurso direto. Enquanto o futuro do pretérito vai ficar com o discurso indireto. Veja aqui, ó. No futuro do presente, aqui no discurso direto, Maria disse, dois pontos, eu irei à praia. Agora, e no discurso indireto? Vai ser o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. Essas situações todas ocorreram no tempo, aliás, ocorreram no modo indicativo. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. Tudo isso aqui, tudo isso, modo indicativo. Mas nós temos também o modo subjuntivo. E aí, ó, vamos trazer à tona o presente de novo. E se você gravou que presente no discurso direto, quando vai para o discurso indireto, vira pretérito, mas não é qualquer pretérito, é o pretérito imperfeito, você vai resolver aqui também no subjuntivo. Porque é da mesma forma no indicativo e no subjuntivo, essa mudança de presente para pretérito imperfeito. Então, veja bem aqui, ó. No discurso direto, com o presente do subjuntivo, Maria disse, dois pontos, travessão, talvez eu durma. Agora, do pretérito imperfeito do subjuntivo, Maria disse que talvez dormisse. Olha aqui, ó, o subjuntivo. Então, este é o quadrinho para você decorar, tá? Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Discurso indireto livre. Mistura de fala de narrador e personagem. Geralmente associada a quê?
a fluxos de consciência. Veja aqui um exemplozinho. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé, que falta de atenção. Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Turma, para produzir o discurso indireto livre, é difícil, não é fácil não, tá? É coisa de gênio assim, tipo Clarice Lispector. Mas, para identificar na prova, é fácil. Pois o que tem no discurso direto, que também tem no discurso indireto, mas que não tem no discurso indireto livre? O verbo de elocução, que é o verbo que prepara para a fala. Exatamente porque no discurso indireto, a grande preocupação não é a reprodução da fala do personagem, mas sim, da consciência do personagem, do pensamento do personagem. Num texto icônico e imagético, é muito fácil, quando tem imagem, reproduzir que é o tal mundo real ou que é um pensamento. É só você pensar, por exemplo, nas novelas. Algumas novelas fazem isso da seguinte forma. Você está vendo ali o que seria o mundo real. Tá em cores, né, tudo colorido. Quando um personagem vai pensar, muda o plano, fica tipo preto e branco. Aí ele está pensando, não é toda novela que faz isso, é claro, mas pá, muda, fica preto e branco. Você vai ver um Chaves da vida, tá lá o Chaves com a Chiquinha, o Chaves vai pensar uma parada, aí aparece um balãozinho em cima da cabeça dele, aí todo jogo de câmera mostra isso, né, de imagem ali, pá, mostrando. Você vai, sei lá, para uma charge, aí o pensamento também vendendo um balãozinho, como se fosse um outro desenhozinho. Não é a fala, é uma outra imagem ali que vem dentro do balãozinho. Poxa, fica fácil de visualizar. Mas isso acontece porque nós temos o auxílio do texto não verbal, que é da imagem. Agora, quando o texto é apenas verbal, aí é difícil. Aí é por isso que a literatura encontrou o discurso indireto livre como forma de reproduzir o pensamento do personagem nesses textos verbais. E só para vocês terem noção da riqueza, vamos comparar aqui rapidamente. É claro, tem gente que não vai ter a mesma opinião que a minha, mas eu acho Clarice Lispector muito mais legal do que José de Alencar. E eu vou explicar o porquê, mas é um perfil meu, eu que acho mais interessante. O José de Alencar, ele é extremamente descritivo, extremamente. Então ele vai se preocupar com a descrição minuciosa dos ambientes, dos personagens, ele vai se preocupar muito com as ações dos personagens. Isso vai fazer o texto dele ficar pesado, com várias marcas de pontuação, muitas vírgulas, muitos pontos. Então fica, assim, na minha opinião, enfadonho. Aí você pega um texto de 100 páginas do José de Alencar e fica, por exemplo, sei lá, com a leitura legal assim, uns 3 dias no mínimo, ou 4 dias lendo. É uma coisa assim, pesada. Agora você pega a Clarice Lispector, ela não se preocupa com as ações dos personagens, ela se preocupa com o pensamento. Tanto que quando um personagem da Clarice executa a ação, já é o fim da história, o desfecho, acabou. Então, por isso, por ela se preocupar muito com o pensamento, tem pouca descrição e poucas marcas de pontuação. E isso faz a leitura ficar mais fluida, mais rápida. Aí você pega um texto de 100 páginas da Clarice e ao invés de ficar 3, 4 dias lendo, você lê em 3 horas. Ou até mais rápido, dependendo da tua velocidade, do teu hábito de leitura. 2, 3 horas ali, demora mais um pouquinho, 4 horas. Ou seja, às vezes você pega um livro da Clarice e lê no mesmo dia, se tiver com tempo. O José de Alencar vai ficar um mês lendo. Caraca! Mas aí é questão de gosto. Mas eu só estou trazendo aqui essa diferença, tá? Porque o discurso indireto livre, ele pode ser difícil para produzir, mas para identificar na prova, ele é fácil. Agora, existem perigos? Existem. Porque tem avaliadores que são perigosos. E eu vou mostrar uma paradinha aqui para vocês de uma questão que já caiu em prova, tá? Camarada pegou e fez uma charge. Uma chargezinha. Aí, na charge, ele colocou um título, como se fosse mais ou menos assim, ó.
Lula recupera taxa de aprovação com apoio dos pobres. Era uma coisa mais ou menos assim, ó, dos pobres. Esse era o título. Aí, na charge tinha um desenho de duas senhorinhas olhando televisões com a imagem do ex-presidente Lula discursando, e aqui em cima vinha assim, ó, eletrônicos usados, e depois vinha um travessão que dizia assim, ó, é sempre assim. Qualquer droga que acontece. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.